Se você escreve no Wattpad, já cometeu pelo menos um desses erros. Vem comigo para descobrir os 10 erros que todo escritor do Wattpad já cometeu. Bora lá? Fala galera, Rhodes Andonade na área, sejam muito bem-vindos. Eu sou escritor e entusiasta de literatura especulativa, então se você curte fantasia, terror ou ficção científica, aqui é o seu lugar. Eu vou deixar os meus links das minhas redes sociais, dos meus livros e contos aqui embaixo na descrição. Então se você quiser conhecer um pouco do meu trabalho, é só acessar lá a página da Amazon ou a página do Wattpad, onde tem os meus perfis. O Wattpad é uma plataforma e uma rede social onde qualquer pessoa pode chegar ali e publicar o seu livro. Você vai criar uma conta no Wattpad e em poucos passos consegue publicar a sua própria história. Da mesma maneira, qualquer pessoa pode ler as histórias ali publicadas sem custo nenhum, além de poder fazer vários comentários e curtir cada capítulo, o que ajuda bastante no engajamento da história ali dentro da plataforma do Wattpad. Em teoria, isso é ótimo, porque abre espaço para muitas pessoas que não teriam como formar uma rede de leitores se só tivesse a opção de publicação paga, né, de publicação por editor e tal, que é muito mais complicado do que simplesmente publicar no Wattpad. Por outro lado, isso gera um número muito grande de histórias onde os escritores não têm preparo nem conhecimento de como as coisas funcionam na plataforma e também assim de coisas básicas de escrita literária, e por isso acabam afugentando muitas vezes leitores em potencial. Por isso eu reuni nesse vídeo 10 erros que todo escritor do Wattpad já cometeu. Assim você pode se preparar melhor e evitar que os seus livros tenham algum desses problemas. O primeiro dos 10 erros que todo escritor do Wattpad já cometeu é a falta de pesquisa. Gente, não adianta escrever um livro que se passa em Paris se você não faz a mínima ideia de como é Paris, se você nunca foi lá. O mínimo que você precisa fazer é maratonar vídeos sobre a cidade, o bairro, os locais que você quer citar ali na sua história. Da mesma maneira, não adianta nada você focar apenas em questões de arquitetura, de trânsito. Você tem que mergulhar na cultura, na gastronomia. Tudo que você for citar na sua história, você precisa trabalhar na pesquisa do seu livro. Isso vale também para outras situações, como por exemplo, o cargo que as pessoas ocupam em determinadas empresas, as profissões delas. Se você não tem a mínima noção de como é a vida de um empresário do setor imobiliário, você tem que dar uma pesquisada, senão não adianta nada você só colocar no seu livro o que o empresário faz nas horas vagas e o trabalho dele. É parte da rotina dele, é parte do seu dia a dia. O que adianta você falar que fulana de tal é uma estudante de medicina, sendo que ela nunca está na universidade? Essas coisas deixam o seu livro sem coerência e isso prejudica muito, tirando vários leitores em potencial de lerem o seu livro. Título, capa e sinopse é o segundo dos 10 erros que todo escritor do Wattpad já cometeu e é um dos mais complicados, dos mais problemáticos. Não adianta nada você ter uma história muito bacana, muito bem construída, bem planejada, se o título não chama a atenção de ninguém. Sabe esses títulos genéricos, o melhor amigo da minha namorada, a irmã da minha namorada, essas coisas do chefão e o tráfico, não sei o que, esses clichês, essas coisas que tem de monte no Wattpad, foge disso. Foge disso, pensa no enredo da sua história, pensa na trama da sua história, nos personagens da sua história, no evento principal da sua história e tenta encontrar um título bacana que seja condizente com aquilo que você quer contar. Muitas vezes o primeiro título que vem na nossa cabeça é aquele que a gente guarda no coração e você não quer se desfazer dele de jeito nenhum, mas analisa se ele é o melhor para transmitir para os seus potenciais leitores o que a sua história tem para oferecer. Sobre a capa, por favor, não pegue a primeira imagem que você encontrar no Pinterest ou então no Google Imagens. Vai ser uma facada no pé daquelas. Se o título da sua história chamou a atenção, a capa tem que ser a ferramenta que vai prender realmente a atenção do leitor. Então busque uma imagem bem legal, escolha uma fonte bacana para escrever o título, para escrever ali o subtítulo, o nome do autor. Faça um trabalho bem bacana. Se você não tem ideia de como fazer isso, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição onde eu ensino você com poucos passos a trabalhar ali no Canva, que é uma plataforma gratuita, e você vai poder fazer a capa do seu livro de forma bem simples. Mas se você tem algum amigo que mexe com design, com diagramação,
dá uma chorada para ele, vê quanto ele cobra, dá uma conversada para ver se ele não te ajuda nessa parte de design de capa. Se você conseguiu chamar atenção com o título e a capa da sua história, a sua sinopse tem que ser aquela que vai pegar o leitor e levá-lo até o primeiro capítulo, até o prólogo, até seja lá qual for a primeira página do seu livro. A sinopse é muito importante porque ela vai resumir ali em poucas palavras, ali em 2, 3 parágrafos, tudo aquilo que a sua história tem para oferecer. Ela tem que ser chamativa o suficiente para que a pessoa que bateu os olhos ali tenha interesse em ler a sua história. Eu vou deixar aqui também nos cards e na descrição um vídeo te ensinando a fazer uma sinopse bem legal, bem bonitinha, para cativar o seu potencial leitor. Esse aqui é para a galera de fantasia e ficção científica. Sabe, toda aquela preparação que você teve, toda aquela pesquisa para criar o seu mundo, para montar ali toda uma estrutura com deuses, monstros, titãs, demônios, profecias, tudo que você levou mó tempo para fazer, que tá muito louco, muito bem ali compiladinho. Você acha que aquilo é indispensável para sua história e quer colocar ali já no prólogo para todo mundo saber como é que o seu mundo foi criado? Essa parte é totalmente dispensável e você tem que tirar da sua história. O Wattpad está lotado de inúmeros fãs do Tolkien que acham que o Silmarillion é a melhor coisa do mundo para se colocar no começo de uma história. Pensa que nem o Tolkien, que foi o cara que inaugurou a alta fantasia moderna, não colocou todos os fatos da criação da Terra-média ali nos livros do Hobbit e do Senhor dos Anéis. O Silmarillion, que é um livro à parte, que tem todo esse lance de cosmogonia, de criação de mundo e tal, e dos deuses começarem a se interessar pelos mortais e tudo mais, é um livro totalmente à parte. Você pode talvez fazer isso, criar um livro onde você vai contar como foi todo o processo de criação do seu mundo, mas o leitor da sua história, do seu livro, quer saber do enredo, de como o personagem da sua história principal, o seu protagonista, vai fazer para resolver o problema e no final do livro chegar no grande clímax e enfrentar o vilão ali e acabou o problema. Ele não quer saber de todos os fatos que você pesquisou, todas as culturas que você misturou, todas as mitologias que você cavou. Isso você deixa para um outro momento, para um outro livro, porque senão você pode espantar vários leitores que não gostam nem um pouco disso aí. Outro dos 10 erros que todo escritor do Wattpad já cometeu e é muito complicado é a questão dos diálogos. Cara, os diálogos nos livros do Wattpad muitas vezes, assim, dói fisicamente na gente, porque é muito difícil quando você pega um livro que tem um diálogo assim: oi, tudo bem? Como é que você tá? Ah, eu tô bem. E você, como é que você tá? Eu tô bem também. Como é que tá sua mãe? Ah, minha mãe tá bem. Ela mandou lembranças pra sua mãe. Cara, que tem a ver isso daí? Isso não tem nada a ver. E a história muitas vezes, sei lá, é de um anel intergaláctico que precisa ser achado na montanha mais profunda. Não tem nada a ver com nada de ficar conversando como se fossem pessoas normais. Diálogos não são reproduções das conversas do mundo real, do mundo que a gente vive. Diálogos são ferramentas muito importantes que precisam ser trabalhadas ali na sua história para revelar o caráter do seu personagem, do seu protagonista, para revelar o enredo, mostrar como é que as coisas estão acontecendo, fazer a história andar, ou então para mostrar um pouco do passado do seu protagonista, do passado do seu mundo. O diálogo serve para esses fatores, não para você pegar e colocar lá uma conversa de vizinho que não tem nada a ver com nada. O mesmo vale para as descrições. Descrições irrelevantes não vão te levar a lugar nenhum e vão espantar muitos leitores. Seja descrição de ambiente, descrição de pessoas, se você não souber trabalhar isso, você vai sempre ter um livro com uma cara amadora. Sabe aquelas descrições de personagens, quando aparece um personagem novo e fica: ele é loiro de olhos azuis, ele usa cabelo assim, ele tem a camiseta tal, não sei o que, ele é tímido, mas tem um lance meio sensual. Essas coisas você não descreve, essas coisas você mostra. Tem um termo que é muito utilizado na escrita, que é o show don't tell, mostre, não conte. São exatamente essas coisas dos seus personagens principais que você vai contar. Se o personagem tem um peso ali na trama, se ele tem uma relevância, você vai contar essas coisas. Você vai pegar e mostrar algo do tipo: seus olhos se encontraram, a sua pele loira foi se tornando vermelha, aquilo só destacou mais os olhos azuis.
Ela acompanhou ele engolir em seco, passar as mãos nos longos cabelos loiros e ficar de pé, sem jeito. Ela ergueu a cabeça. Mesmo tendo 1,70 de altura, era meia cabeça mais baixa que ele. Essa foi uma descrição de um evento que, ao mesmo tempo, descreveu como era o personagem que estava chegando novo na cena e mostrou uma faceta da nossa personagem principal, a personagem que estava com o ponto de vista, que ela não gostava que as pessoas fossem mais altas que ela, que olhassem para ela de cima. As descrições, assim como os diálogos, precisam ser muito bem trabalhadas. O Dave vai recomendar mais vídeos assim para você. E eu vou pedir também para você, se você está gostando, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque assim você me motiva a continuar produzindo um conteúdo de qualidade para você e você não perde nenhum dos vídeos que eu solto toda sexta-feira aqui sobre literatura especulativa para leitores e escritores do Brasil inteiro. A incoerência entre a descrição e as ações dos personagens é outro ponto muito complicado. Vamos supor que você escolheu deixar as suas descrições naquele esquema meio ficha mesmo. Você não é obrigado a fazer nada do que eu estou falando aqui, eu estou dando apenas sugestões para melhorar a sua escrita, melhorar a sua história. Mas se você decidiu que para alguns personagens a ficha é melhor porque você é personagens secundários, ou se você acha que a dica anterior não vale para você, pense no seguinte: quando você faz uma descrição e coloca os atributos do personagem, beleza, as questões físicas, características físicas, mas quando você coloca o jeito de ser do personagem, toma cuidado para isso não ser diferente das ações que ele vai tomar durante a história. Vamos supor que você fala que um personagem ele é tímido e daí em determinado momento passa a protagonista da sua história e esse personagem vira a cabeça, dá um assobio e mexe com ela. Um cara tímido não faz isso. Ele pode até olhar meio assim disfarçadamente e tudo mais e tal, mas ele vai tentar de tudo quanto é jeito não chamar atenção para ele. Isso é uma incoerência enorme que faz com que as pessoas olhem para sua história e assim zarpa fora. Nem é questão de olhar e falar assim, isso aqui é mais amador, não, isso aqui é mal feito, isso aqui é mal escrito. Então toma muito cuidado com isso. Dos 10 erros que todo escritor do Wattpad já cometeu, com certeza esse é um dos mais repetidos. Estereotipar os personagens é algo que deixa a sua história bem fraca, deixa os seus personagens bem fracos. Quando você pega, tipo assim, dá aquela busca de ator de Hollywood, ou então ator da Globo, e pega todas as características que você acha incríveis. Nossa, o fulano é loiro, tipo, os olhos dele, que não sei o que, o jeito que ele fala, o sorriso sedutor, que não sei o que, a maneira como ele é cavalheiro, ou então como ele é pegador, não sei o que. Você pega e estereotipa um galã, ou então uma protagonista, que tipo, como aquela menina linda, maravilhosa, com o corpo todo formoso e tal, que não tem defeito algum. O que vai ter nesses personagens para que os leitores criem empatia com ele, para que os leitores olhem para eles e falem, puxa vida, esse personagem me representa, eu passo coisas assim. Quando você pega um personagem e coloca ele perfeito, com superpoderes, sem nenhum tipo de defeito, não tem nada para que as pessoas se apeguem a ele. Você pode falar assim, mas existe o Superman. Tá, existe o Superman, mas o Superman tem fraquezas tanto de caráter, quanto fraquezas físicas, que nem é a Kryptonita, quanto fraquezas em relação aos laços que ele tem, que são as pessoas que ele precisa proteger, que estão constantemente em perigo, como a Lois Lane e o Jimmy Olsen e tudo mais. Esses tipos de coisas que mostram como a pessoa muitas vezes fica sem ter nenhum tipo de ação, sem poder agir, porque a pessoa amada dele está em dificuldade, são coisas que fazem com que as pessoas tenham empatia pelo Superman e pelos demais personagens e heróis que nós vemos na Marvel e na DC. Pega, por exemplo, o mentor da Jornada de Herói. Se você não conhece o livro A Jornada do Escritor, Christopher Vogler, que é o autor desse livro, pegou aquela Jornada do Herói, a famosa Jornada do Herói, e compilou em diversos passos que escritores podem usar para criar ali uma estrutura de diversas histórias. Essas estruturas são muito usadas em filmes de Hollywood, em livros best-seller e tudo mais, só que muitas vezes as pessoas interpretam aquilo de uma maneira um pouco equivocada. O próprio Vogler fala que ele deixou isso
deixou como se fosse um manual, como se fosse um guia, para que as pessoas usassem aquilo de uma maneira mais ampla, pudessem ampliar aquilo usando as suas perspectivas e os seus pontos de vista do mundo. Se você pegar ali o velho sábio ou a velha sábia, que é o mentor, não significa que a nossa história precisa ter um velho ou uma velha para ser o bendito do mentor, meu povo. Vamos pegar aqui uma história onde uma garota de 12 anos pretende jogar futebol. E daí tem uma menina de 16 anos que já é uma veterana ali na escola, joga futebol há 4 anos, já campeã de diversos campeonatos. E por que essa menina não pode ser a mentora dela? Por que tem que surgir do nada uma velha que faz poções para ser mentora da menina de 12 anos? Não tem nenhum cabimento. Você tem que adaptar as figuras arquétipas, os arquétipos e personagens para os personagens do seu livro. Não significa que você tem que tirar as características físicas e emocionais dos seus personagens e substituir pelas que foram detalhadas ali no livro do Vogler. Não, você precisa pegar os arquétipos como funções de personagem. A função desse personagem do velho sábio é ser mentor, é mentorar uma pessoa, auxiliar ela para que ela adquira conhecimento para poder vencer os obstáculos. Isso qualquer personagem, seja vendedor de cachorro-quente, seja empresário, seja lutador de boxe, qualquer personagem pode ocupar essa função. Isso aqui talvez também tenha mais a ver com a galera de fantasia e ficção científica, mas eu já peguei alguns romances assim pelo Wattpad também. Então acho que não tem muito a ver com o gênero, depende mais do ponto de vista da pessoa e tal. É um dos 10 erros que todo escritor do Wattpad já cometeu, assim. Talvez seja menos problemático a palavra certa, não sei se é menos problemático. A questão é que quando você escreve capítulos muito grandes, você acaba desanimando um pouco as pessoas de lerem os seus capítulos. Se você for participar então de grupos de leitura no Wattpad, que é algo muito comum na divulgação de histórias, as pessoas vão reclamar muito se o seu capítulo for muito grande. Eu vou me usar como exemplo, porque eu não tinha a mínima noção disso quando eu comecei a postar capítulos lá, quando eu comecei a escrever. Alguns dos meus capítulos chegavam a 10.000 palavras, isso é muita coisa, é coisa demais. Um capítulo desse tamanho, ou ele tem muita coisa que precisa ser descartada, que precisa ser jogada fora, ou ele pode ser dividido ali em 4, 5 capítulos menores. Quando você tem um capítulo tão grande assim, significa que faltou muito planejamento, você não planejou nada, porque é totalmente sem noção um capítulo de 10.000 capítulos. É totalmente sem noção um capítulo com 10.000 palavras e o outro com 1.000. Existe assim um consenso no Wattpad entre 1.500 e 2.000 palavras, 2.500 palavras, dependendo do gênero. Quando são leitores de fantasia, de ficção científica, ficção especulativa no geral, 3.000 a 3.500 é até aceitável, depende do gênero que você escreve. Mas presta um pouco atenção no que os seus leitores estão dizendo a respeito disso. Você pode até pegar algum leitor seu que te acompanha com uma certa frequência e perguntar para ele, mandar uma mensagem direta ali para ele, perguntar o que ele acha do tamanho dos capítulos e tal, pegar as pessoas que mais comentam ali. Isso, além de criar um relacionamento, abrir uma porta para um relacionamento ali, que ajuda a fidelizar muito mais os leitores, também vai te dar uma boa noção de como que as pessoas de fora estão vendo essa questão do seu livro. Sobre as cenas que não acrescentam nada na sua história. Eu já falei aqui em um vídeo que você precisa planejar a sua história, escrever ela inteira, revisar e depois postar no Wattpad. Normalmente a gente faz totalmente o contrário disso. A gente sai escrevendo, se bobear, escreve na própria plataforma do Wattpad, e escreveu, publicou, nem prestou atenção se tem erro de português, se tem incoerência, se tem nada. A gente pegou, o lance é postar e ver o que as pessoas vão achar. O problema disso é que muitas coisas podem ser publicadas ali e depois você vai olhar e não vai curtir tanto. Algumas cenas, alguns capítulos podem muitas vezes não estar assim muito, como eu posso dizer, engajadas com o resto da história. Isso significa que você escreveu muita coisa, deixou sua imaginação fluir e depois algumas dessas coisas não batem com o que você definiu como o enredo principal, como a trama principal da sua história. Essas cenas que não tem muito a dizer, que parece que está só com embromação, você tem que cortar fora.
arranca fora sem dó no coração. Dói um pouco quando você faz isso as primeiras vezes, mas depois é muito satisfatório, porque você tem uma história enxuta que entrega para o seu leitor exatamente aquilo que você quer passar como escritor. Esse aqui é, sem sombra de dúvida nenhuma, o mais complicado dos 10 erros que os escritores do Wattpad cometem. Já vi inúmeros escritores no YouTube, no próprio Wattpad, reclamando, em grupos de WhatsApp, falando dos erros de português. Quando você escreve, é normal ter erros de português. Você, por mais que seja versado em letras, talvez você tenha estudado isso, tudo mais e tal, muitas vezes você vai deixar passar alguma coisa. E quando você não é um cara desse, como eu, por exemplo, você vai deixar passar muita coisa, por mais que você leia e se esforce bastante para deixar a sua história o mais enxuta possível. Então a revisão é primordial. Escreve seu capítulo, dá uns dias, dá uns 2, 3 dias, pega ele, lê o seu capítulo inteiro de novo para você estar com a vista descansada e conseguir encontrar ali os erros que você deixou passar. Você pode talvez fazer amizade com algum outro escritor e pedir uma ajuda para ele, passar para ele o seu capítulo, pedir para ele dar uma olhada, fazer uma leitura beta ali, dar um toque no que não está legal e tudo mais. Ou então usar bastante os recursos dos editores de texto, como o Word e o Documentos do Google, que é gratuito, diferente do Word. Você vai usar alguns recursos dessas ferramentas para poder corrigir o seu texto. Só toma o cuidado de não sair corrigindo tudo que o editor manda, porque muitas vezes ele coloca ali aquilo que foi programado para corrigir e você quer que fique daquele jeito. Uma outra opção bem bacana seria você ter condição de contratar um revisor ortográfico. Não é todo mundo que tem essa condição, não é algo que dá para fazer o tempo todo com todos os livros ou contos que a gente tem na cabeça para publicar, mas se você pensa em ter um livro bem perto do profissional ali, bem bacana, que alguma editora possa se interessar, vale a pena você investir nesse tipo de serviço, sim. Se você já tem um livro escrito no Wattpad, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards e na descrição que vai te dar algumas dicas de divulgação da sua história. E se você está planejando escrever a sua próxima história, eu tenho também um vídeo que eu publiquei aqui que vai te ensinar alguns passos para você fazer antes de publicar o seu livro no Wattpad. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, que ele possa te ajudar a melhorar a sua escrita e melhorar as suas histórias. Um abração, galera, e até a próxima!